Gravando? Lutar pelos direitos da criança e do adolescente no Brasil sempre foi um desafio, mas que ao longo da história tivemos grandes conquistas e avanços na legislação. Contudo, em 2019, vivemos um cenário de extremo retrocesso na garantia dos direitos humanos, principalmente de crianças e adolescentes. É sério isso? Vamos conversar sobre esse assunto com uma especialista em juventude. Já foi representante das crianças e jovens do Brasil na ONU. Vamos conversar com Ariadne Acunha. Olá, dona Ariadne, tudo bom? Tudo bem. Prazer estar aqui com você, conversando, obrigada. um papo descontraído, tá bom? Sim, Vamos lá. tranquilo. Mas eu quero falar com a senhora assim, coisas muito sérias. O que é o Conanda? Desde 91 que vocês surgiram praticamente junto com o ECA, é isso? O Conanda é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. É ele que fiscaliza e que cria, em parte, as políticas públicas da infância e da adolescência no Brasil. A gente tem o último regimento do Conanda agora, ele é um regimento novo, feito na última gestão de 2016. Então a gente está sempre melhorando para poder atender e monitorar ainda mais as políticas públicas junto com o governo federal. Ao longo desses anos, assim, que conquistas para as crianças e adolescentes nesse período do ECA e também do trabalho do Conanda foi conquistado assim no Brasil? Em 2016 foi fundada uma resolução do Conanda, que é 181, que estabelece diretrizes de atendimento para crianças e adolescentes de povos e comunidades tradicionais. Mas aí nesse meio tiveram diversas outras, da eleição dos conselheiros tutelares, colocando um padrão para isso. Tudo isso é questão do Conanda. Então são pautas muito importantes que precisavam ser discutidas e aprovadas, né, pela melhoria da qualidade de vida das crianças e adolescentes, certo? Contudo, nós vivemos um momento político, econômico, social no Brasil em que a gente passa por uma espécie de retrocesso. Eu não sei se eu posso usar essa palavra. Pode sim. Pode sim, né? Aham. Porque o negócio tá pegando. Sim. Tá ruim, tá ruim. Sim. Tá ruim. Então a gente pode falar que esse momento, com esse governo, que está havendo certo desmonte de órgãos que viriam ajudar nesse controle social. Como é que o Conanda enxerga esse momento histórico, cultural? Com a troca de governo, essa nova gestão, esse novo governo, fica tudo muito mais difícil, porque eles entram em um outro cenário de entendimento do que é participação social, de entendimento do que é construção de política pública com a sociedade. E nesse momento, hoje, foi um decreto que foi emitido via Presidência da República, que muda e altera a composição do Conanda. Então isso é um extremo retrocesso, e antes disso, por conta de um contingenciamento de recurso, o Conselho já não estava funcionando. Então a gente tem aí um congelamento do Conselho, ou seja, as políticas também ficam paradas, a gente não consegue se pronunciar, a gente não consegue acompanhar de perto o que está acontecendo com essas violações por conta dessa paralisação do Conselho. Como esse governo vem nesse perfil mesmo de não querer que a sociedade participe, porque eles pensam que dão conta de fazer tudo, e aí esses desmontes vão acontecendo e tendem a acontecer cada vez mais. O Conanda é um só dos afetados, mas a gente tem diversos outros conselhos que também podem sofrer, e que são de políticas base do Brasil, como assistência social, saúde, que vão vindo nessa mesma linha de desmonte. Qual é o maior risco, né, que a criança e adolescente atualmente corre com esse atual governo? O risco desse atual governo é eles não serem atendidos, né? E continuarem sendo violados cada vez mais e não ter quem monitore eles, porque o governo, infelizmente, a gente gostaria muito numa utopia de que o governo desse conta de fazer tudo, mas não dá. Precisa de uma rede, precisa de todo mundo junto, da sociedade, trabalhando junto com o governo para a gente conseguir diminuir as violações, né? E isso nunca vai acabar. A gente vive uma era no Brasil e na América de um conservadorismo extremo, e isso reflete na política. E tá aí, a gente tem um presidente que é extremamente conservador, uma ministra de Direitos Humanos extremamente conservadora. E essa questão de misturar religião com política e tudo isso. Então, assim, é bem complicado. E quem perde nisso sempre primeiro é a criança, que deveria ser a prioridade, né? A gente vive um momento, assim, que existe falhas
em relação ao trabalho infantil, ao Estatuto da Criança e do Adolescente e alguns projetos de leis. A gente sabe que o CONANDA tem essa função de articular os conselhos estaduais, municipais, as organizações de uma forma geral, né, que trabalham pela criança e adolescente. E nessa atual gestão, esse esfacelamento, que eu quero dizer, das organizações de defesa da criança e adolescente, corre o risco de não ocorrer a Conferência Nacional pelos Direitos da Criança e Adolescente. Como é esse contexto agora e o que é preciso fazer para que a gente fortaleça esse movimento? A Conferência Nacional, ela só existe com o Conselho funcionando, porque a comissão organizadora da Conferência Nacional está dentro do Conselho e a gente só consegue se reunir quando tem Assembleia. Sem Assembleia, a gente não consegue se reunir, ou seja, todos os trâmites para que a Conferência Nacional aconteça, eles não conseguem ocorrer, eles ficam paralisados. Então, o que a gente precisa nesse momento, depois desse decreto, é sustar esse decreto, né? A gente fazer pressão enquanto sociedade civil, enquanto organização, para sustar esse decreto e depois disso fazer com que o CONANDA volte a funcionar e a gente não abra mão da data que a conferência ocorrer esse ano. Como você, dona Ária, ou quer dizer, Ariadne, é uma conselheira tão jovem, especialista em juventude, fale com a juventude. Primeiro eu queria falar para as crianças e adolescentes e depois para os jovens. Vocês também têm voz, vocês também têm direitos e vocês têm e devem ser ouvidos. Então não deixem de falar, não deixem que ninguém cale em vocês. Vocês têm que falar o que vocês estão sentindo, o que vocês pensam sobre a vida, sobre o mundo. E você, jovem, nunca desista dos seus sonhos. É muito clichê o que eu vou falar, mas tenha um sonho, tenha algum objetivo, busque algo que você acredite, para que você possa de fato lutar por aquilo e quando você chegar naquela meta que você quer, crie outra meta para que você se sinta bem consigo mesmo, que você entenda o seu propósito de vida, o que você está fazendo nessa passagem, nesse caminho. Meu amor da minha vida, muito obrigado. Foi muito bom conversar com você. Gostou de ser entrevistada pelo palhaço? Sim, Gostou? foi muito mais sério do que eu imaginei. Olha só, eu sou uma pessoa séria, tá? Sou uma pessoa muito sério. Muito obrigado. Leve nossos congratulações nesse momento aos conselheiros do CONANDA. Tamo junto, tá certo? Tamo junto. Certeza, Tchau, gente. Valeu. Tchau.